Gênesis 24. Nós iremos olhar todo este capítulo, que tem 67 versos, mas nós não vamos ler naturalmente todo o capítulo, mas vamos olhar a ideia central deste capítulo, que é essa ideia de trazer uma noiva para Isaac. Neste primeiro momento, nós iremos ler do verso 1 ao verso 9, e você deixa a Bíblia aberta, que nós iremos fazer uso do texto ao longo da exposição. Gênesis capítulo 24, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vamos orar? Deus, fale conosco através da exposição da Tua palavra, ilumine a nossa mente, trabalhe nos nossos corações, ó Deus, para que a Tua voz seja ouvida. Oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é uma bela história envolvendo o casamento de Isaac. Começa com essa questão, e você conhece a história, você sabe que ele vai receber como esposa uma mulher chamada Rebeca, e o texto termina com os dois casados. Mas essa história deste casamento, essa bela história, vem inclusive após a trágica história, humanamente falando, da morte de Sara. Mas nós vimos que não é algo trágico, mas algo que faz parte do ciclo do povo de Deus. E a vida é assim, a vida tem morte, luto, a vida tem casamento, tudo isso debaixo do mesmo governo soberano de Deus. O Deus que tomou para si Sara é o Deus que agora vai trazer para o povo de Israel aquela nova que vai ocupar o lugar de ser a matriarca, de certa forma, dentro da história, que vai ser Rebeca. E o texto aqui, quando nós olhamos e vemos essa história do casamento, essa bela história do casamento, a gente não pode perder de vista que essa história do casamento, ela está dentro de uma história maior ainda, que é a história da promessa de Deus de dar a Abraão uma descendência numerosa. Deus disse isso para Abraão, que daria uma terra e que daria uma descendência numerosa, que até ele iria herdar mais na sua posteridade, na sua geração, a geração que viria depois de Abraão, depois de ter sido escravo, herdaria aquela terra, mas eles iriam multiplicar, seria um número grande. E a história mostra para nós, então, como que, se você estivesse pensando nessa ideia de promessa, a gente está encontrando uma grande dificuldade agora. Porque o Abraão é apresentado já como idoso, bem idoso, avançado em dias, viúvo já. A sua esposa Sara já havia morrido. E o descendente da promessa ainda não tem filho. Não tem filho. O Isaque, à luz do texto mais à frente, você descobre que ele já está próximo dos seus 40 anos. Ele, quando casa, quando Rebeca chega até ele, já tem 40 anos de idade. Não é um cara novo mais.
A perspectiva era casar bem cedo na cultura da época. E esse filho da promessa está diante dos olhos de Abraão, sem ter uma esposa. E é isso que preocupa o coração de Abraão. Ele está para morrer, e o que vai acontecer com o filho da promessa? A decisão de casar vai afetar inúmeras coisas. E Abraão vai providenciar um casamento para Isaque. Então a gente tem que ver o casamento dentro dessa série de questões que estavam envolvendo e parecendo então uma grande dificuldade para a promessa. E é por isso que o tema dessa noite é que Deus preserva a promessa da aliança, providenciando uma esposa para o filho da promessa. Deus preserva a promessa da aliança de que iria multiplicar, dar descendência, providenciando uma esposa para o filho da promessa. E a primeira lição que eu quero que nós vejamos, e a gente vai ver essas lições dentro dos blocos de personagens, dentro das cenas aqui presentes. A primeira cena clara que está aqui no verso 1 ao verso 9 é de Abraão e o seu servo. Abraão chama o servo e Abraão conversa com o servo. Irmãos, Abraão tinha algumas opções para tentar sanar essa questão. Era comum que a época de casar filhos não fosse como é na nossa cultura, onde os filhos escolhem. Mas os pais eram quem fazia esses contratos, essas negociações. E Abraão está lá em Canaã. Isaque é filho de um homem muito rico. Os poderosos daquela região reconheciam em Abraão alguém importante. Nós vimos que na ocasião da morte de Sara, eles disseram: tu és príncipe de Deus. Nós vimos na ocasião envolvendo lá a disputa do poço, eles dizem: nós sabemos que Deus está fazendo você prosperar. Então Abraão é um homem que não é difícil arrumar um casamento para o filho dele. Isaque não é um mau partido. Mas tem uma grande dificuldade. Os moradores de Canaã, Deus disse a Abraão que a maldade deles ainda não chegou ao limite, mas está crescendo. E que daqui a pouco, numa próxima gerações, Deus vai trazer destruição para Canaã. Deus vai fazer com que Israel herde aquela terra, exatamente por causa da maldade, do paganismo, da conduta imoral daqueles moradores. Como pode Abraão pegar o filho da promessa, a quem é prometido que os descendentes iriam herdar a terra, por causa dos maus comportamentos dos moradores daquela terra, ele pegar o filho e casar com esses, casar como filhas daqueles homens? Não tem jeito. E lembra que casamentos também eram formas de construir poderes. Abraão podia casar Isaque com a filha de um príncipe daquela região. E aí ele ia até dar pedaços de terra. Mas Abraão não está com o coração posto nisso. O Abraão aqui não é mais o mesmo Abraão do início da jornada. No início da jornada da fé, você viu Abraão pegando atalhos. Abraão tentando ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Ele teme, ele mente, ele tem dificuldade de esperar, ele então envolve-se com a escrava Agar, debaixo da ordem da própria esposa. Ele está dando jeito de fazer atalhos. Mas esse aqui é o Abraão do final da vida. É o Abraão que já chegou ao ponto de oferecer o Isaque em sacrifício. Esse é o cara que está com os olhos fixos na promessa. Mesmo que a vida está no final. Mesmo que as forças físicas não são as mesmas. Mesmo que ele já não tenha a companheira da jornada dele, que é Sara, do lado. Mas esse homem está com os olhos postos nas promessas de Deus. E olha que ele chama então esse servo e designa a ele uma grande missão. E a importância desse fato se dá no personagem que ele escolhe para a missão. Olha o verso 2. Disse Abraão ao seu, vamos ler? Mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía.
era aquele que ele mais confiava, era aquele que dominava todas as coisas, era aquele que tinha mais tempo aí, é aquele que comandava as partes financeiras de Abraão. Talvez seja o famoso Eliezer, ou Eliezer, como alguns pronunciam, em algumas versões. Aquele que em um determinado momento Abraão diz, é ele que vai herdar as coisas. Esse é um grande personagem, é um grande servo, um homem de extrema confiança. E Abraão diz, tem que ser alguém assim, para cuidar do casamento do meu filho. Aqui você já percebe o quanto que esse homem valoriza o casamento dos filhos mais do que os bens. Porque tirar esse homem do governo da casa, é tirar esse homem do governo das coisas financeiras. Mas Abraão sabe qual que é a grande missão da vida dele. A grande missão da vida dele não é ter bens, embora bens não sejam ruins, e Deus fez isso com Abraão, Deus multiplicou os bens. Mas a grande missão de Abraão é preparar o descendente da promessa. Então ele coloca a pessoa da mais autoconfiança, a pessoa com maturidade, a pessoa que não vai ser regida pelas emoções, para poder escolher a pessoa que vai casar com o filho da promessa. E perceba que Abraão traz uma cena aqui de um juramento. Quando você olha o verso 2, você vê que Abraão pede para este homem colocar a mão por baixo da coxa. Ele diz, põe a mão por baixo da minha coxa. Esse é um ritual daquela cultura, não é da nossa. Nossa cultura, às vezes, a gente faz contrato, a gente assina documentos. Naquela cultura, o juramento era feito desta forma. Colocava a mão debaixo das coxas, e aí ele estava então fazendo uma promessa, de que ele vai cumprir aquilo, e os descendentes são pessoas que vão honrar esse compromisso, serão testemunhas disso. E é isso que Abraão está fazendo. Perceba que Abraão aqui, como está idoso, Abraão não sabe se ele vai ver o resultado disso. Deus não disse para Abraão, no dia tal você morre. Ele é o pai da fé, mas como qualquer um de nós, ele não sabe o dia em que ele morre. E agora ele pode morrer a qualquer momento, já tem um filho da promessa, já tem um descendente. Aliás, já tem 40 anos, né, que se Deus quisesse podia ter tirado Abraão. Já tem um Isaac na história, Deus já cumpriu a promessa. Então ele faz um juramento, ele está dizendo, não importa o que aconteça, comigo, você tem uma palavra estabelecida diante de Deus. Olha como que Abraão traz Deus para essa história. Olha o versículo 3. Para que te faça jurar, vamos ler? Pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então a promessa é definitiva, que você não tome mulheres desse povo em que nós vivemos. Diante de Deus, jure isso. E você vai lá na minha terra. Irmãos, pensa você que quem está lendo o livro de Gênesis pela primeira vez, é aqueles que saíram do Egito, e a geração que está para entrar na terra prometida, e já existem ordens para eles, dizendo, vocês não podem casar com as mulheres lá de Canaã, hein? Não podem. Há várias ordens assim no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E aqui você tem a história mostrando para nós o quanto que o pai da fé tomou esse cuidado com o seu filho, mesmo antes de ter toda essa lei, embora ele já tinha informações que isso não deveria acontecer. E aí ele pede que eles busquem lá na casa dos seus pais, lá nos seus parentes, lá nos seus antepassados. Volta lá em Ur dos Caldeus, naquela região lá. Lá você vai encontrar alguém da nossa família para casar com Isaac. Antes que você pense que a família lá era totalmente temente a Deus, você deve lembrar que quando Deus o chamou, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Era um povo também paganizado, mas existem algumas diferenças. Uma delas é as descendências que estavam pós o dilúvio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Sem é a descendência que Deus a abençoou pós o dilúvio. A descendência de Cã
por causa de Canaã, que era filho de Cã, e tomou um caminho errado de rebeldia contra Deus, mostrando que era a linhagem da serpente, foi amaldiçoada. E os moradores de Canaã descendem de Cã, descendem de Canaã. E é isso que Abraão tem em mente. Abraão tem em mente a linhagem que vem antes de qualquer coisa lá do dilúvio. E ele está dizendo, busque entre os semitas, busque entre os da descendência de Sem, busque entre os da minha família, porque a bênção para eles prometida. E eles vão fazer parte desse povo da aliança. Abraão está totalmente compromissado que se faça de tudo para que Isaque não case com filhos das filhas, com filhas, melhor dizendo, dos moradores daquela terra. Talvez você diz, tranquilo, só ir lá escolher alguém, chegar com... Irmãos, nós estamos falando de uma região de em torno de 740 quilômetros aproximadamente de distância. E você tem muito mais noção do que as crianças aqui. E as crianças já disseram, nossa, é longe demais. Não tinha avião, não tinha meio de transporte, era um camelo mesmo. Por que tudo isso? Porque vale a pena. Porque é necessário fazer o que Deus diz para ser feito. É necessário dar os passos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, debaixo das ordens de Deus. Por mais sacrifício que seja, por mais que atalhos estejam ao redor, é necessário fazer o que precisa ser feito. Você vai ver que o casamento de Isaque, mais para frente, com Rebeca, não é perfeito. Tem dificuldades. Mas é um casamento que começa focado da forma certa. E é isso que Abraão está preocupado. E Abraão quer fazer isso investindo na pessoa do filho dele, que é Isaque. Olha o quanto das dificuldades que poderia aparecer. E o servo expõe uma delas. Olha o verso 5. Disse-lhe o servo, talvez, vamos ler? Não queira a mulher seguir-me para esta terra. Ele disse, tem uma coisa, Abraão. Primeiro eu tenho que achar essa mulher lá. Não é fácil achar. Da sua família, no meio daquela região onde eu chego, tem que procurar achar. E depois que eu achar, e se essa mulher não quiser? O que eu faço? Já sei, eu posso levar o Isaque para lá. Talvez quando eu voltar, talvez quando eu chegar lá, achar a mulher e ela não quiser, não tem como eu ligar para o Senhor, não tem como saber, e talvez você já tenha até morrido, Abraão. O que eu faço se ela não quiser ir? Eu levo o Isaque, pode ser? Olha a resposta de Abraão. Respondeu-lhe Abraão, cautela. Cautela, que é a ideia de guarda-te, não faça isso. Abraão intervém logo e diz, não, isso não. Isso não. Não existe hipótese de Isaque voltar. E de Isaque não pode ir para lá. Ele vai até dizer o seguinte, olha lá o verso de número 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá a esposa para meu filho. Ele está dizendo, Deus prometeu dar a descendência. Eu não abro mão da promessa de Deus. Ele vai dizer, não leve, de modo algum leve o meu filho de volta. Sabia que esses versos 2 até o verso 9, é as últimas palavras de Abraão que você tem registrada? Eu não estou dizendo que Abraão morreu aqui, Abraão vai morrer um pouquinho mais para frente. Abraão provavelmente viu sim o casamento de Isaque, ele viu o casamento. Mas não tem registro dele falando mais. Não é que ele não falava, eu estou dizendo que não há registro dele falando. O autor, inspirado por Deus, quer que as últimas palavras deste homem é de alguém que vive um dilema muito forte, casar o filho, uma preocupação com a promessa, mas alguém que não abre mão do que Deus disse. Não pode levar o filho de volta e o filho não pode casar com as mulheres daqui. Se a mulher lá não quiser, ele diz para o servo, aí você está livre, você fez a sua parte. Mas Deus vai adiante.
ele está confiando na providência de Deus. Você deve ter reparado que ao longo desse culto, a liturgia apontou para isso, para esse cuidado de Deus. E Abraão está crendo nisso. Abraão está crendo que Deus vai cuidar do casamento do seu filho, mas ele precisa fazer os passos certos. Ele precisa seguir as regras de Deus, e aí Deus cuida. Aí é com Deus o resultado. E a minha pergunta para você que vem aqui, diante das incertezas da vida, das dificuldades da vida, você age como Abraão? Você faz aquilo que Deus mandou fazer, acredita que Deus vai cuidar da forma como Ele quiser cuidar, mas que você não vai abrir mão daquilo que você sabe que Deus disse que é. Isso não é tão fácil, porque as incertezas surgem. O servo está saindo com uma incerteza nas mãos. Será que alguém vai topar isso? Vou abandonar a família para casar com alguém que nunca viu? O menino assustou quando casou com quem na hora que viu, né? Abraão diz, Deus está nesse negócio. Mas uma coisa eu sei, o menino não pode ir para lá. O menino fica solteiro até 100, 150 anos, o tempo que for. Em algum momento Deus vai trazer alguém, porque esse menino tem que ter filho. Essa é a crença de Abraão. Agora, o que não pode é esse menino sair da terra prometida. Irmãos, quantos dos nossos jovens não têm saído daquilo que Deus ordena, porque não conseguem esperar, porque não conseguem aguardar aquilo que Deus prometeu? Quantos de nós não aguardamos aquilo que Deus diz que é para ser? Porque nós não cremos no cuidado providencial de Deus em última instância. Se Deus não fez até hoje, então eu posso quebrar a lei dele. Abraão diz, não, a gente não quebra a lei, a gente busca onde tem que buscar. Eu creio que Deus vai trazer, mas se não trazer, você também não leva o menino. E o homem da jornada da fé, como Abraão, não sabe o próximo dia. Às vezes a gente quer saber, né, como que vai ser. Deus não falou para Abraão, Abraão, o nome da mulher é esse, vai dar certinho. Não, Deus não disse isso não. Agora Abraão sabe que Deus vai cuidar da descendência prometida. O como, a gente vai ver daqui em diante. Então a primeira lição que eu gostaria que você visse é essa cena de Abraão e o servo, uma ordem extremamente solene, as últimas palavras de Abraão registrada e a convicção de um homem que sabe investir onde precisa ser investido, na vida espiritual do seu filho, de Isaac, o filho da promessa. Segunda lição, o servo e Rebeca junto ao poço. Então o servo vai, e aí olha comigo a partir do verso 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Uma viagem de 740 quilômetros aproximadamente, é resumida em um versículo. E o capítulo é grande, hein? O capítulo tem 67. Ele podia descrever muita coisa, mas o importante não é a viagem, não importa a distância, não importa o tempo que durou, não importa as lutas que foram necessárias. Ele precisa estar lá. É lá que as coisas vão acontecer. É lá que Deus quer que nós olhemos os olhos e vejamos Ele agir no lugar que Abraão está buscando, no lugar correto. No lugar correto, na fonte certa, Deus vai agir. E é isso que o autor quer que a gente olhe. E aí ele vai gastar longos trechos, repetindo inclusive muitas falas. Porque aqui está a grande ação da história, da providência de Deus. Quando esse homem chega nessa cidade, na cidade de Naor, verso 10, verso 11, melhor dizendo, vamos ler? Fora da cidade, ele faz o óbvio.
Assim como os homens se reuniam nas portas da cidade para deliberar sobre as questões, as mulheres iam ao poço. Num certo horário, se ele quer achar alguém para casar com o filho da promessa, ele vai no poço e fica lá, aguardando chegar as mulheres. Mas ele ora, e olha a oração deste homem, e disse consigo, vamos ler? Ó Senhor, rogo-te que me acudas hoje, e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Esta é a oração de um servo, de um escravo, em favor da benevolência de Deus para com ele que está na missão e para com o Senhor dele, que é Abraão. E perceba que a oração desse servo, ela é direcionada. Olha comigo de novo o verso de número 12. Disse consigo, ó Senhor. Tudo em maiúsculo provavelmente está na sua Bíblia. Lembra que o nome Deus no Antigo Testamento tem vários nomes. Tem nomes de Deus que é nome genérico, que também era usado para as divindades. Igual as pessoas falam assim, que Deus ajude os deuses. Tinha assim também. E você vê esse nome às vezes nas bocas dos outros. Esse foi o nome, por exemplo, que estava na boca quando Sara morreu. Aí disseram para Abraão, tu és príncipe de Deus. Mas não significa que era príncipe do Deus vivo. Do Deus, da divindade, de divindade. Porque você é alguém muito abençoado. Mas não é esta a expressão desse servo. A expressão desse servo, ó Yahvé, ó Deus da aliança, ó o Deus que chamou Abraão, o único Deus, o Deus que é o que é. E ele vai qualificar, o Deus de meu senhor Abraão. E esse servo é temente ao Deus de Abraão. Aliás, Deus disse para Abraão que deveria circuncidar todos os servos. Mas circuncidar é um ritual externo, que marca, que pertence ao povo. Mas não garante o coração. Mas esse servo não tem apenas o sinal externo de uma religiosidade. Ele tem a crença. Agora pensa você, se nós somos pessoas como Abraão, capazes de impactar a vida daqueles que trabalham para nós. Porque a relação de patrão e empregado, às vezes, nem sempre é fácil. Pensa essa, que não tem ainda leis trabalhistas. Essa não é uma relação de patrão e empregado. Essa é uma relação de senhor e de escravo. Mas o escravo é tão impactado com a fé de Abraão, tão impactado com o que Deus fez na vida de Abraão, que é o Deus do escravo também. O escravo diz, ó Senhor, Deus da aliança. Esse homem revela na sua oração essa crença em Deus, revela a sua necessidade de que Deus o ajude nessa missão. Olha o verso 12 ainda. Rogo-te que me acudas hoje, que você entre com provisão na minha vida, com a providência. Eu não sou capaz de achar a mulher, ele é o servo mais experiente. Mas ele está dizendo, Deus, o Senhor precisa colocar a mão nessa história. Essa missão é uma missão impossível a mim. E ele está pedindo para Deus agir. E aí ele vai buscar a bênção da aliança. Olha lá o verso 12 ainda. Rogo-te que me acudas hoje, vamos ler? E uses de bondade para com meu senhor Abraão. A palavra bondade aí é a palavra hebraica hesed. É uma palavra muito bonita e cheia de significados teológicos, ela aparece muito nas escrituras. E a ideia de haja com bondade da aliança, com amor pactual. Então Deus age de acordo com a parte do Senhor nesta história.
O Senhor tem uma aliança com Abraão, de fazer com que o descendente dele progrida. Faça isso, use de bondade. Seja o Deus que recompense dentro da aliança, desse relacionamento de aliança. E se você olhar no verso 14, ele vai dizer isso de novo no verso 14, ó. E nisto verei que usaste de bondade, de recede, para com o meu Senhor, do amor da aliança, da recompensa dentro dessa aliança, dessa bondade benevolente de um Deus que entrou em aliança. Esse é um servo que está na beira do poço, clamando a Deus. E ele coloca algo bem específico. Ele diz: Deus, eu estou orando para que quando chegar as mulheres eu vou pedir água para beber. Quando eu pedir água, ela vai me dar água e ela vai tomar a iniciativa de dizer assim: eu dou também água para os seus camelos. Ele não vai pedir água para os camelos, ele vai pedir água para ele. Mas aquela que dá água a ele e aos camelos, que seja esta. E é isso que você passa a ver então, aí no verso 15, ó. Considerava ele ainda, ou seja, ele estava ainda nesse espírito de oração, quando saiu Rebeca. E essa informação que você tem aqui, ele não tinha. Saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Eu e você já sabemos, essa moça é da família de Abraão. Mas nesse poço tem muitas moças, nem todas são da família de Abraão. Ele está na cidade que é da família de Abraão, mas tem várias pessoas. Ele olha, quando ele está acabando de orar, vem uma mulher lá e vai pegar água no poço. Ela é bela, e aí ele vai fazer o pedido, ó. O servo, verso 17, vai fazer o pedido: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, vamos ler? Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, talvez ele esperasse que ela dissesse na hora, né? E aí ele está bebendo e está dizendo: não é essa, ela deu água só para mim. Quando ela está acabando de beber, aí ela solta a frase. Olha lá a frase. Disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Talvez você diz: tranquilo, né, pastor? Ai, quem que dá água para camelo? Coisa mais fácil. Os estudiosos pontuam que o camelo pode beber até 95 litros de água, quando está com muita sede. Essa medida muda, né, um pouco de acordo com os estudiosos. Cada cântaro tinha em torno de 12 litros apenas. Esse cara tem 10 camelos. É muita água que Rebeca vai descer lá nas escadinhas, pegar água no poço e trazer. Não é algo tão óbvio assim. Não é qualquer uma que faria. Daria água para ele, talvez. Para os camelos, não. Para os camelos, não. E percebe, irmãos, o texto diz que ele orava, considerava ele ainda quando ela sai. A resposta da oração vem imediato. Mas você sabe que essa não é a regra. O Abraão demorou muitos anos para ter a resposta da sua oração, de ter o filho da promessa. Deus é assim, Deus responde coisas imediatamente. Deus responde coisas com um certo tempo. Deus às vezes leva a vida toda nossa para responder, e às vezes Deus nunca nos atende. Mas Ele é o Deus da mesma forma. O mesmo Isaac, que vai de certa forma ser abençoado por algo tão imediato, depois vai passar 20 anos orando para que esta mulher possa dar à luz a um filho. Não se impressione com o tempo da resposta de Deus. Pode ser rápido, pode demorar muito. O que você precisa é estar debaixo daquilo que Deus ordenou. Quando ela faz isso, resolveu a questão? Não. Ela precisa ser da família de quem? De Abraão. Pode pegar cântaro e não ser da família de Abraão. Você já sabe que ela é, mas ele não.
E aí ele vai fazer uma pergunta meio que despretensiosa. Olha lá o verso 21, ó. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Engraçado que às vezes a gente assim, mal ora, né? Ou solteiros aí de plantão, mal ora, Deus manda um servo, aí abriu o olho, viu alguém dizer resposta de oração. Não, calma, nem sempre, né? Esse aqui está observando, diz, vai cumprir todos os requisitos, cumpriu 2, mas se não cumprir o terceiro não vale. Olha lá então, tendo o camelo acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro e tal, apresentei-a, e o verso 23 lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai um lugar que eu fique, a comitiva? Ela respondeu, vamos ler? Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos para e muito pasto, o lugar para passar a noite. Ah, esse homem então adorou o Senhor. O texto diz que ele se inclinou diante do Senhor, ele louvou a Deus, ele diz, Deus respondeu. Deus veio com providência, ele viu com os olhos dele o agir de Deus. E ele se derrama em adoração a este Deus. Ele diz que Deus foi bondoso com Abraão. Deus manteve a sua bondade pactual com o servo da aliança. Então nós temos aqui já estabelecido, primeiro Abraão e o servo, agora nós vimos o servo e a Rebeca junto ao poço. Está tudo jóia, mas ainda não tem história de casamento. Ainda essa mulher precisa ir até lá, precisa saber dessa história. E de repente o Labão fica, ela sabendo que ela já ganhou um olho, se Labão tem um olho maior que tudo, ela manda trazer ele. Talvez ele pensasse, esse homem pode casar com essa mulher. E aí ele vai lá para casa, o servo. Eles começam a dar coisas para o servo comer na casa de Rebeca, até que ele não se apresentou. Mas olha lá comigo o verso de número. Olha o verso de número 33. E aqui nós chegamos no terceiro cena da história. O servo e os familiares de Rebeca. Agora ele está dentro da casa de Rebeca e agora ele vai expor o que de fato está acontecendo. Olha o verso 33. Diante dele puseram comida, porém ele disse, vamos ler? Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Ele não faz como eu não, fosse eu ia comer primeiro, depois a gente conversa. Ele diz, não vou comer não, isso tudo aqui não, eu preciso falar o que eu estou aqui. E aí ele vai contar toda a história, a gente não vai ler toda a história. Ele vai contar tudo o que a gente viu até agora. Ele vai contar que Abraão se prosperou, que Abraão deu um filho na velhice, que Deus deu um filho na velhice de Abraão, que esse menino vai herdar todas as coisas de Abraão, que Abraão pediu para que ele fizesse uma missão de trazer uma esposa. Vai contar toda a história. A gente está vivendo uma época de muitos anos atrás, onde não tem telefone, não tem redes sociais, não tem correio, não tem nada disso. A última vez que essa família viu Abraão, alguns membros, porque aqui já nasceram gente nova nessa história. Alguns deles, foi quando Abraão ouviu uma tal de uma voz e abandonou tudo. E eles não têm mais notícia desse homem. Agora eles estão tendo. Agora eles estão tendo. E aí, como que essa família vai reagir diante disso tudo? Olha o verso de número 34. Não, desculpa, o verso 49. Então, até o verso 48, ele está resumindo tudo isso que nós lemos até agora. E agora está na boca do servo contando a história. Verso 49, vamos ler? Agora, pois... se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então ele está dizendo, agora é com vocês. Vocês vão deixar ela ir ou não? Diga, porque se vocês falarem não, eu tenho que tomar outros caminhos. Não era essa a promessa? Se eles se recusarem, você está livre. E não é fácil você pegar a sua filha e entregar para um cara que chega com essa história. E aí? É isso mesmo? Aliás, nós pais, às vezes nós criamos filhos para que sejam nossos.
E não é para que sejam nossos, eles são do Senhor. E Deus vai fazer na vida deles aquilo que Deus quer que seja feito. Essa menina vai sair de casa para um lugar que vai 740 quilômetros. Talvez eles nunca mais a vejam, nunca mais fale com ela. Olha a resposta que eles vão dar. Olha o verso 50. Então responderam Labão a Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos de dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Todos estão se prostrando diante do governo providencial de Deus. É Deus guiando a história. Você diz, está tudo resolvido? Ufa, agora vai voltar e pronto. Tem um detalhezinho. Olha lá o versículo de número 54. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Quando eles disseram: sim, está autorizado, não era rápido, não é imediato, calma, pelo menos 10 dias. Mas esse cara de madrugada já levanta e diz: é hora de ir. Fez um percurso de 740 quilômetros, fica um dia na cidade, acorda, vai voltar. Esse cara tem foco. Ele veio atender um ministério de Abraão, uma missão, melhor dizendo, dada por Abraão. Talvez o coração desse homem está tentando dizer: eu preciso chegar a tempo de Abraão estar vivo. Talvez seja essa a urgência dele, dizendo: eu quero que o meu Senhor veja a mulher. E aí, quando chega nesse ponto, aí a família dá um passo e diz assim: se é assim, agora você decide com ela. Olha lá o verso de número 57. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Pela primeira vez vai ser dada a Rebeca a possibilidade de escolher. A família, que normalmente fazia os acordos, diz: essa história está muito rápida, está muito precipitado. Ela escolhe. E aí chega ela, olha o verso 58. Chamaram, pois, a Rebeca, lhe perguntaram: queres ir com este homem? E é interessante isso, que eles não dizem para ela: queres ir com o servo do Senhor Abraão e tal, tal. Que é o primeiro discurso? Não. Com este homem, está dizendo: agora a responsabilidade é sua. Ela respondeu. A gente sabe a resposta, mas para o primeiro leitor, e aí o que essa mulher vai responder? Qual que é a resposta óbvia? Não, eu não conheço ele, nunca vi, vai que ele seja feio. Não, estou fora, vai que isso é uma invenção. Ela diz: irei. Você precisa entender que é mais do que um casamento, é a história do servo ter dito: Abraão teve um filho na velhice, Deus prometeu fazer disso, disso e disso com ele. É a ideia da promessa da aliança, é isso que está em jogo. É mais que um casamento, é o casamento do filho da promessa. E Rebeca está entrando na história para ser aquela que vai ser a mãe do filho da promessa. Essa palavra irei a coloca na história da redenção. O não irei tiraria ela totalmente da história da redenção. Quarta e última lição: Isaac e Rebeca se encontram. Olha lá o verso de número 59. Olha que coisa linda. Então despediram a Rebeca, sua irmã, sua ama, os servos de Abraão e os seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram: vamos ler? És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Perceba aquilo que eu falei? Isso não é apenas casar, isso é fazer parte da promessa de Deus. É isso que estava em jogo o tempo todo. Isso que eles reconheceram, abençoaram, e ela vai. Tem mais um problema da história.
Isaac foi consultado até agora? Você nem ficou sabendo. Não tem Isaac na história. Agora, verso de número 61, você começa a ver o encontro de Isaac e Rebeca. Então se levantou Rebeca com suas moças, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Ben-Laai-Roi, porque habitavam na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Irmãos, pensa você sendo Isaac, tem 40 anos, filho de um dos homens mais ricos, sem sombra de dúvida, todos colocavam os olhos nele e diziam: bom partido para minha filha. Abraão está velho. Isaac poderia dizer: sabe de uma coisa? Deixa meu pai morrer, vou casar com quem ele escolher, não. Casar com alguém que eu nunca vi, conheço as meninas aqui, cresceram comigo aqui. Não, Isaac está ligado na promessa. E essas frases é importante no texto. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Ele contou para Isaac: eu orei, eu coloquei tais e tais condições, as condições aconteceram. Isaac não tem dúvida de que Rebeca é a mulher que Deus enviou para ele. Não fala de que ele está casando com ela porque achou a mais bela da história, mas porque Isaac sabe que ela é a mulher da promessa. Olha o verso 67, vamos ler? Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado, depois da morte de sua mãe. Tem algo aqui que é contra a nossa cultura de hoje. As pessoas dizem: eu te amo nos primeiros meses de namoro, né? Isaac primeiro fez o compromisso, então ele a amou. Eu não estou dizendo que você não possa ter sentimentos antes, mas eu estou dizendo para você que o amor vem do compromisso. O que sustenta o amor é o compromisso. Não é o amor que vai sustentar compromisso. É o contrário, o amor vem do compromisso. Porque ele enxergou as coisas com a mão de Deus, ele a amou. Ela é a mulher preparada para ele. Na tenda de Sara, está dizendo aqui para nós: Israel tem novamente uma mãe. A tenda de Sara estava deserta, Sara tinha morrido. Agora tem uma nova, alguém que podemos dizer a nova matriarca em Israel. A mãe dos descendentes prometidos. E o texto diz que com isso Isaac foi consolado da morte de sua mãe. Irmãos, nessa noite nós vimos em forma de cena essa história. 4 cenas. Abraão e sua conversa com o servo e Rebeca junto ao poço, o servo e os familiares de Rebeca, Isaac e Rebeca se encontram e casam. Eu e você conhecemos a história, mas essa história é cheia de dramas. Parecia que não tinha como dar certo, e deu certo. Deu certo porque a boa mão de Deus estava cuidando. A providência de Deus estava direcionando cada ato. O povo de Israel estava para entrar na terra prometida. E qual é a garantia que eles têm que as coisas vão caminhar bem? É a providência de Deus sobre eles. Eles deveriam ver que é assim que começou a história deles. Se Rebeca não fosse naquela hora no poço, se Rebeca não tivesse oferecido para o camelo água, nada disso teria acontecido. Mas a soberania de Deus supervisiona os detalhes mínimos da história. Isso tem que ser para mim e para você aquilo que vai nos estimular a viver diante das incertezas. Deus está providenciando o que precisa acontecer. A você cabe fazer o quê? Cumprir o que Deus ordenou, orar a Ele, estar debaixo dos critérios dEle, e é com Ele a provisão. É isso que Deus quer que eu e você tenhamos.
Irmãos, a promessa de que Isaac teria filhos vai se cumprir. Porque a promessa de que um descendente de Abraão vai abençoar o mundo precisava se cumprir. Rebeca diz, irei. Anos depois, um anjo do Senhor vai a uma jovem e diz, você vai ser aquela que Deus vai conceber e trazer à luz o Filho de Deus. Maria diz, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. E assim nasceu o Filho realmente da promessa, que é Jesus Cristo. Acima de tudo, essa não é a história de um casal, é também de um casal. E talvez você seja alguém casado e que precisa se voltar para os compromissos da aliança. Aquilo que Deus disse para ser dentro do seu casamento. Mas isso é mais do que um casamento. Essa é a história do povo de Deus. O que estava em jogo é se o povo de Deus iria permanecer pós a morte de Abraão ou não. Ou se eles iriam se misturar com aqueles povos e acabaria-se a linhagem prometida. O que está em jogo é se a linhagem da semente, e a linhagem da serpente e a linhagem dos filhos de Deus vão prevalecer ou não. Saiba você que o que está em jogo ao longo da história é essa ideia do povo de Deus, que é a igreja. Nós somos os descendentes dessa história. E assim como Deus preservou o povo de Deus, preservou o Filho da promessa, Ele vai preservar a igreja de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer no mundo, a igreja de Jesus Cristo nunca termina até o dia que Cristo volta. E aí ela não termina, aí ela reina sobre tudo e sobre todos. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Irmãos, por mais que o mundo secularize, por mais que ideologias invadam as escolas, os filhos da aliança vão continuar crendo em Deus. Percebe que coisa linda? Às vezes nós pais nos apavoramos diante do mundo, mas calma, tem alguém mais compromissado, segurando os nossos filhos para a geração posterior. É o Deus da aliança. Ele diz, serei o seu Deus e da sua descendência. Naturalmente que você precisa fazer como Abraão, investir na vida espiritual dele. Fazer o que precisa ser feito. Mas Deus cuida da próxima geração mais do que eu e você. A próxima geração não depende de nós. Depende de Deus. E Deus há de preservar até o dia de Cristo. A igreja de Jesus Cristo nunca deixará de existir na terra. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Deus, que bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando parecia que não tinha como Isaac casar com alguém compromissado, o Senhor mostrou que tinha. Por isso, ó Deus, nós queremos que o nosso coração descanse no Senhor. Que nós sejamos como Abraão, preocupados com a vida espiritual, priorizar a vida espiritual, mas não ansiosos. O Senhor tem promessas para o teu povo. E que nós enxerguemos a igreja nessa perspectiva. O Senhor é aquele que cuida da igreja contra tudo e contra todos. E louvado seja o teu nome por isso. Por isso, ó Deus, faça com que os nossos jovens possam apenas esperar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Faça que nós, enquanto os pais, possamos apenas instruir. E que todos nós, jovens, pais e igreja, confiemos naquele que cuida deles, que é o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o dono dos nossos filhos, o dono da descendência prometida. Oramos tudo isso no nome do grande descendente que é Jesus Cristo. Amém.